Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo eu tenho aqui uma palavra revelada da parte de Deus para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito do Senhor que está, ó Pai querido, no nosso meio, na nossa casa. Ó Pai, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome, ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Vamos aqui. Eu quero meditar juntamente com todas vocês em Mateus. No final eu vou estar orando o Salmo 91 e eu não vou esquecer. Para você que ficar até o final, nós vamos orar os Salmos 91 no final do vídeo, amém? Tá claro aqui? Vamos aqui, amada igreja. Mateus capítulo 14, o verso 13 vai falar acerca da multiplicação dos pães e dos peixes. Amém? Em capítulo 14, o verso 20, que vai dizer: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Nesse texto sagrado vai falar acerca da primeira multiplicação. A Bíblia vai dizer que Jesus ele estava pregando, ele estava na sua casa, ele sai da sua casa, ele vai se assentar na beira-mar. Mas Jesus tinha casa? Tinha. Aonde que está isso na Bíblia? Está no capítulo 13, o verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Jesus, ele tinha casa. Jesus, ele não era um andarilho como as pessoas pensam. Ele vai se utilizar de um termo, né, que o Filho do Homem não tem como reclinar ou declinar a cabeça. Quando ele fala isso é no sentido da obra. Ele fala no sentido da itinerância da obra, mas ele tinha casa. A grande prova está aqui, Mateus capítulo 13, verso 1. Saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. A casa dele ficava na beira da praia, na praia, Cafarnaum. Ele vai nascer em Belém, da Judéia. Ele vai crescer em Nazaré, que é onde em Nazaré ele não vai poder fazer muitos milagres por conta
ali da incredulidade, e o texto ainda vai dizer que não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E Jesus, ele começa a pregar depois da morte de João Batista, e após a morte de João Batista, ele se retira. Jesus, ouvindo isso, retira-se no barco para um lugar deserto à parte. Ele tem ciência, após as pregações, depois de sair de Nazaré, ele tem ciência da morte de João Batista. João Batista era primo dele. E ele vai, o texto sagrado vai dizer que Jesus, ouvindo isso, retirou-se no barco para um lugar deserto à parte. E ali, irmãs, vieram a multidão para ouvi-lo. A multidão seguia para ouvir as palavras. E se tem algo, irmãs, que nós precisamos hoje fundamentar a nossa vida, fundamentar a nossa fé, fundamentar a nossa casa, é o que, irmã Raquel? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. O que nos dá sustância, o que nos dá uma robustez, uma segurança, o que nos dá estrutura é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que, desembarcando, Jesus ele viu ali uma grande multidão e ele se compadeceu daquela grande multidão, e ele vai curar os enfermos, e ali ele vai realizar seus milagres, e os discípulos, eles vão chegar até Jesus e vai falar: olha, essa multidão aí, o lugar é deserto, a hora já está adiantada, despede essa multidão para que eles comprem para si comida. Tem gente, irmãs, que se preocupam com o natural, na autossuficiência. Não que isso não tenha sua importância, tem muito. Mas quando nós entramos na dinâmica da fé, porque a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé, as coisas são diferentes. Tem uma sombra aqui. Eu não sei que sombra é essa, mas eu creio que agora melhorou um pouco. E a Bíblia vai dizer aqui que Jesus ele se compadeceu daquela multidão. Mas Jesus ele se compadece da sua necessidade. Nesse milagre da primeira multiplicação dos pães e dos peixes, nós vemos aqui uma atitude de que Jesus ele não somente se preocupa com a parte espiritual, mas também material. Jesus ele se preocupa não somente com a parte espiritual, mas também material. Jesus ele se preocupa com a sua vida material. Jesus ele se preocupa com a sua vida material, com as suas necessidades materiais. E esse texto, ele vem trazendo essa preocupação, essa providência, essa provisão de Jesus. E houve aqui, irmãs, não somente a primeira multiplicação, mas também a segunda multiplicação. Irmã Raquel, E Jesus me autoriza aqui a dizer para você que ele vai multiplicar quantas vezes forem necessárias, porque ele é o Deus da multiplicação.
É, irmã Raquel, é. Ele é o Deus da multiplicação. É, irmã Raquel, é. Você olha aquela viúva que estava com os credores da botija de azeite. Irmãs, como que é isso? É, irmã Raquel, como que é isso, amada igreja? Como que é isso? Ali naquela multiplicação, amada igreja, daquele azeite que aconteceu de portas fechadas e ela vendeu aquele azeite. Vai, paga a tua dívida e vivei do resto. É, irmã Raquel, é. Então, a Bíblia vai dizer aqui, a Bíblia vai falar nesse texto que os discípulos vão interrogar, os discípulos vão falar, vão dar uma ideia. Vão dar uma ideia, vão falar, sugerir, dar uma sugestão. A palavra certa é essa, sugerir, dar uma sugestão. Sugestão, irmã Raquel, sugestão. Manda eles embora. Jesus, porém, lhes disse, não precisa retirar-lhes, dai-lhes de comer. Jesus deu uma ordem para os discípulos, dar de comer. E ali, irmãs, a Bíblia vai dizer que essa ordem ela é endereçada para os discípulos. O discípulo verdadeiro de Cristo, ele tem alimento. O discípulo verdadeiro de Cristo, ele tem pão e ele tem peixe nas mãos. Ele, ela, não anda de mãos vazias. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem, irmã Raquel, sempre tem. Nem que seja um versículozinho bíblico. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é que a responsabilidade ela é pessoal. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não somente o alimento material, como também espiritual. E aqui nesse texto, Deus ele se preocupa com a nossa vida material. Mas a responsabilidade de alimentar, irmãs, é nossa. E ele aqui, ele vai dizer, não precisa retirar-se, dai-lhe voz de comer. E ali eles vão dizer, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. A quantidade, irmãs, é o que menos importa. O que importa é se você retém aquilo que você tem ou se você entrega à disposição do mestre para que ele possa realizar o milagre. E a Bíblia aqui vai dizer, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. No olhar deles era pouco. No olhar deles era pouco. Mas sabe que se tem algo que eu amo em Deus é que Ele é Deus de coisas grandes, mas também de coisas pequenas. Dorcas fazia milagres com aquela agulha e com aquela linha. Dorcas fazia milagres com aquela agulha e com aquela linha. Fazia, irmã Raquel? Fazia. E ali ele disse, né, trazemos, e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva. Deus é organizado, irmãs. Deus é organizado. Esse negócio de casa bagunçada, Deus é organizado. Deus é organizado? Deus é organizado. Ele mandou com que todos se assentassem. Mas a pior coisa que tem é o alvoroço na vida, aquela bagunça.
E, sobretudo, irmãs, aquele alvoroço por conta de comida. Pior ainda, pior ainda, pior ainda. Você fica olhando. Não, irmãs, organização. Organização, organização. Organização, organização. Organização. E a Bíblia aqui vai dizer, ó, o texto sagrado, e erguendo os olhos ao céu, Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes, 5 pães e 2 peixes, e ele olhou para os céus e os abençoou, e tendo partido os pães, deu aos discípulos e estes à multidão. Ele não entregou, ele partiu, abençoou. E o milagre está na bênção e está na partilha. Às vezes você faz uma quantidade de alimento para você e para sua casa, daqui a pouco chega a visita, né? Senhor, multiplica esse arroz e feijão, multiplica aqui, Jesus. E lá na panela, né? Deus vai lá e multiplica. Multiplica e marca, multiplica. Multiplica. E Deus ali realiza o milagre. Markel, Deus ali, ele realiza um milagre da multiplicação. Aquele pouco se torna grande. Grande, Markel, grande. Mas por quê? Porque por conta da bênção. Ele abençoou aquele pão. Irmãs, eu estou me lembrando aqui de algo. Não é bom comer, se alimentar sem abençoar e orar aquele alimento. Tem pessoas que têm o hábito de não orar, ou então tem pessoas que têm o hábito de fazer a compra e trazer a compra para casa e já ora, mas é raro. Ainda que passe essa parte, não é bom a comida ali depois de pronta, é sempre bom você orar aquele alimento. Você não sabe se aquele alimento foi consagrado, você não sabe se ele foi oferecido a entidades, você não sabe. Então é sempre muito bom e se faz necessário orar o alimento. Irmã Raquel, é orar o alimento. Aí a Bíblia vai dizer que todos comeram e se fartaram. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Todos comeram e se fartaram. Ninguém ficou com fome. Michael, Quanto mais ele partilhava, quanto mais ele compartilhava, mais multiplicava. O milagre está na partilha. Quando você compartilha, quando você doa, quando você coloca à disposição no reino. Irmã Raquel, E outra coisa, irmãs, Deus, quando Ele abençoa, Ele realiza o milagre da multiplicação, não é no conta-gota. O homem, o ser humano da terra, ele pode até te abençoar no conta-gota, mas Deus não. E quando Deus manda, quando Deus ordena, a bênção dele se estende para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. É algo que a medida, ela é sacudida, ela é recalcada e ela é transbordante. A bênção de Deus. Irmã Raquel,
A bênção de Deus, ela é sempre maior. O homem, o ser humano, né? Tanto pode ser homem quanto mulher. Pode te abençoar no conta-gota, mas com Deus não é assim não. Porque a Bíblia diz que sobejaram, recolheram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Ainda sobrou. Porque aquilo que Deus faz, aquilo que Deus dá, sobra. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. 5.000 homens. O texto vai dizer, além de mulheres e crianças. Por que isso, irmãs e irmãos? Por que isso? Porque 5.000 homens. As mulheres não eram contadas e nem as crianças. Vamos nos ater ao que o texto fala. 5.000 homens, além de mulheres, tinham mulheres, possivelmente eram esposas desses homens. Eram 5.000 homens, cada um tinha uma esposa, então 5.000 mulheres, uns 10.000 pessoas. Além das crianças, e as crianças comiam com as mulheres. As crianças não comiam com os homens, as crianças comiam com as mulheres. Então, aí no mínimo, quase 10.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos. Amém? Receba essa palavra, Deus ele se preocupa sim com a sua vida material. E Deus está entrando com providência nesse dia. Deus está entrando com providência na sua vida, na sua casa. Creia, providência material, financeira, de suprimento, toda sorte de provisão. Amém? Receba da parte de Deus em nome de Jesus. Amém. Paz. Vamos orar. Já ia me esquecendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que se propaga na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teus pés em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Os que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz.